Atividades matemáticas para deficientes visuais. Palestra com os professores atuantes no Grupo Matemática para Deficientes Visuais do projeto Fundão Setor de Matemática. Que nos acolheu desde o princípio para a realização do trabalho. Sem a instituição, o livro não teria saído, de forma alguma. Quando a gente foi convidada para esse evento, conversando com o autor, não sei se precisa, conversando com o autor, fiquei pensando, mas que coisa interessante ter um evento desse tipo, porque às vezes são realizadas pesquisas nas instituições, trabalhos, e a divulgação dentro da instituição e fora fica muito restrita às pessoas conhecidas dos próprios autores. Eu acho que essa é uma forma da divulgação ser conhecida por todos aqueles que trabalham aqui e aqueles também que vieram de fora prestigiar o grupo e também o Instituto Benjamin Constant. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Bom, inicialmente, eu queria contar um pouquinho Bom, nós aqui já fomos apresentados. Eu queria contar um pouco da história do grupo. O grupo é o Projeto Fundão, Setor Matemática, que é o grupo da UFRJ, que, quer dizer, as reuniões se situam na UFRJ, no Instituto de Matemática. As pessoas que compõem o grupo são professores da universidade, professores de educação básica, de instituições diversas e alunos do curso de licenciatura. Então, pretende-se assim atingir vários setores que estão trabalhando diretamente com a educação. No caso, atualmente, desculpa, eu estou meio, deixa eu me situar aqui, a gente sempre fica meio nervosa no início. A motivação para a existência do grupo é reunir as principais atividades trabalhadas, quer dizer, motivação para o livro. Na verdade, deixa eu voltar um pouco, gente, desculpa. Quando a gente estava preparando a palestra, eu fiquei pensando a princípio, por que um livro? O nosso grupo se reúne semanalmente, discute as atividades, aplica, mas por que querer transformar isso num livro? E não somente em trabalhos para congressos, artigos para periódicos, porque a gente quer atingir o professor da educação básica. A gente quer que as nossas atividades sejam utilizadas nas escolas, porque há alunos incluídos, assim como nas escolas especializadas. Então a gente achou que o livro seria a melhor forma de divulgação. É claro que também existe uma outra forma de divulgação que o grupo utiliza muito, que são as nossas idas aos congressos. Os congressos nacionais, a gente já foi até o Congresso do México, mas em geral a gente congressa aqui mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente sempre produz minicursos, oficinas, em que há professores que vêm dizendo, bom, eu tenho algum aluno na minha sala de aula que é cego, é surdo, ou tem algum outro tipo de deficiência, eu não sei o que fazer, porque eu não fui preparado para tal. Então, através do livro, não é que a gente está dando solução, mas está dando sugestões das atividades e como implementá-las. Por isso é que essa foi a principal motivação para nós. Bom, pode. Pode ir para frente, se vocês quiserem. Bom, os objetivos do grupo. O grupo começou, o nosso grupo especificamente, começou lá atrás, em 1999. Mas na época a gente estava não trabalhando com alunos com qualquer tipo de deficiência, e sim com alguns problemas de aprendizagem da matemática, que a gente verificou no município do Rio de Janeiro. A gente aplicou um grande teste, 1.700 e poucos alunos selecionados por amostragem em diferentes escolas do município. E nesse teste tinham questões envolvendo números, geometria e tratamento da informação. A gente verificou quais eram as principais áreas de dificuldades dos alunos. E uma das principais áreas mostrou ser visualização. Números também, mas há muitos trabalhos mostrando como trabalhar com números com crianças.
No caso de visualização, havia na época, atualmente há mais, poucos trabalhos direcionados ao aluno que está saindo do primeiro ao quarto ano e entrando, na verdade, da primeira à quarta série, na época, para a quinta série. Havia muito poucos trabalhos. E por essa razão a gente resolveu centrar nosso trabalho na área de visualização. Trabalhamos nisso até 2005. Em 2006 nós resolvemos estender o trabalho para alunos com deficiência visual. Se mostrou um desafio muito interessante por conta do título, visualização. Então, visualização para alunos com deficiência visual. Então, como fazer os alunos que têm cegos ou de baixa visão enxergar o sólido, perceber melhor o espaço do roteiro. Tá? Atualmente, o grupo não somente está trabalhando com alunos com deficiência visual, mas também com deficiência auditiva. A gente está dentro com o professor Edson, que também é do grupo, que entrou nesse ano para a gente ter o nosso trabalho ao INES. Ou com alunos com deficiência auditiva inseridos no sistema regular de educação. O grupo atualmente, bom, tenho eu, tenho a Denise, o Edson está ali, o Fábio do IBC, a Flávia, que é uma aluna da licenciatura, o Heitor, que é do município, a Paula, que todo mundo conhece, o Rodrigo, que é um aluno de licenciatura, o Thiago, que também é um aluno de licenciatura, e o Wagner, que também é professor de IBC. Foi muito bom para a gente que 2 professores foram contratados e assim o grupo aumentou um pouco para poder realizar novas atividades. Um prazer também, eu queria só falar que hoje tem uma professora aqui que apoiou muito o nosso trabalho, numa época em que a gente resolveu trabalhar numa instituição de ensino regular, como desenvolvida, a professora Marilene, que trabalha numa sala de apoio, enfrentando um desafio que é trabalhar com alunos com diferentes tipos de deficiência, todos reunidos na mesma sala. A gente vê ali uma realidade completamente diferente para nós. Qual é a metodologia do grupo? Primeiro, a gente vai começar a trabalhar com o público. Então, por exemplo, nós trabalhamos com visualização, com ensino de gráficos e tabelas, combinatória. A primeira coisa que a gente faz é fazer uma revisão bibliográfica. A gente não quer inventar a roda, reinventar a roda. A gente tem a humildade de saber o que os outros fizeram para poder aproveitar o que fizeram e seguir adiante. Então, a gente faz uma ampla revisão bibliográfica, procurando mostrar tudo que a gente trabalho existente em torno dos assuntos e em torno do ensino de alunos, eu vou falar no caso com deficiência visual. Na época que a gente começou, 2006, havia muito poucos trabalhos. É interessante que a gente já vai agora para o Congresso, já tem até um grupo de trabalho na Sociedade Brasileira de Educação Matemática para alunos com diferentes tipos de necessidades especiais e voltado para a inclusão e diversidade. O título do grupo é esse, Inclusão e Diversidade. Então, na época, poucos trabalhos havia, quase nenhum. Bom, a seguir, a gente elabora as atividades, aplica elas, faz a revisão do conteúdo, porque os alunos elaboram relatórios e a partir do que foi feito, a gente então faz uma revisão do material para finalmente chegar a um estágio que a gente considera quase final da atividade. Esse estágio quase final que a gente coloca no livro, colocou no livro. Esse é o segundo livro, mais especificamente para deficiente visual, foi o primeiro e a gente agora vai começar o segundo. Pode ir. Bom, aqui mais ou menos está o cronograma. Em 2006 a gente trabalhou com atividade de simetria, em 2007 com visualização e regularidades, 2008 ainda regularidades, 2009 introdução ao conceito de função utilizando o Excel, 2010 a 2012 gráficos e tabelas e atualmente a gente está trabalhando com combinatória, princípio multiplicativo e aditivo. Agora, a Paula vai falar um pouquinho do trabalho que ela já realizava aqui no Instituto Benjamin Constant. Isso é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, o trabalho aqui só pôde iniciar graças à abertura que a Paula deu para que a gente entrasse na sala de aula no início. E graças também à autorização que a direção deu para que a gente pudesse realizar as atividades aqui. Boa tarde a todos. Bom te ver. Bom, eu conheço o projeto
desde 1991, através de 2 estagiários. Essa história eu acho que eu conto tudo que a Alberta fala, porque se não fossem elas, a gente não estaria apresentando. Elas vieram assistir aula e, vendo eu trabalhar matemática, parte de geometria, me convidaram para participar do projeto Fundão. Então, aquilo foi, para mim, meu abrir de olhos. Acho que até então a cega era ele, né? Porque me deu uma luz, me transmitiu tanta clareza em como eu trabalhar com alunos cegos. E eu não fiz assim nada, eu adaptei. Então, através das apostilas na época, hoje em dia já são livros, do projeto Fundão, eu pude fazer adaptações e trazer para as minhas turmas aqui do IBC. Então, a gente, um parênteses aqui, o aluno até a antiga 4ª série nunca tinha visto geometria, porque ficava no final do livro, terminava o ano letivo, não dava tempo. E aí eu comecei a aplicar nas turmas de 5ª série. Se ninguém tinha visto, a partir do 6º ano, hoje, né? No 6º ano eles iriam trabalhar e conhecer a geometria. Então eu trouxe alguns objetos onde o cego começava a ver o sólido, através do sólido. Deixa eu ver se eu pego. Eles faziam a planificação, e aqui dá para... Depois, se vocês quiserem, Ana Paula, tem muito certo aí, né, para vocês visualizarem. Pode passar uma ali. Monta e desmonta. Então, primeiro eles trabalhavam com objetos do dia a dia, depois com os sólidos, a planificação. Pode passar, por favor. E um material que a gente tem aqui, que para mim é fundamental em aula de geometria, que é a tela. Através da tela, com uma folha comum e com lápis de cera, eles realizam aqui o alto relevo, dá para eles perceberem todas as partes que compõem o sólido. E nós temos aqui no IBC uma máquina que eu chamo de xerox do cego, que eu posso tirar, é o termoform. Quantas cópias eu quiser, está pintado, não pinta a máquina não, está pintado porque ele tinha aluno de baixa visão. Tá? E aí eles começavam a perceber todos os polígonos, é tudo igual, todos os polígonos, para saber todas as propriedades. Pode passar. E a menina dos olhos, que é o geoplano. Sem ele também, o cego ficava a mercê de muita coisa que a gente pode desenvolver. Então, com elásticos, eles faziam as figuras, né? Dava para... Pode passar. Para transformar um triângulo num quadrilátero, um quadrado num pentágono, bastando mexer apenas um dos lados. E a parte de área e perímetro, onde eu trouxe também aqui material em termoform pintado, porque o que é área? O que é perímetro? Então a criança, para trabalhar aqui, todas as figuras aqui contornadas estão em relevo. Então dá para eles perceberem. Essa mesmo. Bom, aí, dá um tempinho agora só. Esse trabalho eu desenvolvi de 91 até, eu saí de sala de aula em 2009. E eu comecei a participar. Tive um período que eu saí do projeto, em 98. Em 2006, a Cláudia veio me convidar para retornar, que ela estava com um grupo de deficiente visual,
Aí a direção, então, me deu a oportunidade de me liberar às segundas à tarde para voltar o trabalho no grupo. E em 2005 começou a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, onde o IBC, com os alunos do 6º ao 9º ano, começaram a participar, e o IMPA, onde a prova é elaborada, eles vieram saber se nós tínhamos condições de preparar a prova em braille para os alunos cegos fazerem. Como o tempo foi muito curto, os alunos não tinham a prova no braille, mas eu consegui ler dor para todo mundo aqui. E uma das questões... eram com esses 5 quadrados, onde falava de eixo de simetria. E a prova era lida por um ledor que poderia saber matemática ou não. E foi uma dificuldade, eles tiveram muita, nem todos os alunos conseguiram fazer. Aí eu até recebi queixa: pô, tia, você não ensinou, né? Então, quando a Cláudia veio, eu resolvi falar: simetria é um assunto que, para o deficiente visual, a gente pode ter em livro, mas o professor pode, até para aluno vidente, o professor pode passar adiante, quando sente alguma dificuldade. E aí nós começamos a ler, a desenvolver atividades, onde o que eu vejo fundamental quando o aluno é cego? É trabalhar com ele, com o próprio corpo, onde ele possa perceber depois as coisas ao redor. E o eixo de simetria, nós pegamos logo o próprio aluno, se ele podia imaginar uma linha por fora, como é que ele poderia dividir o corpo em 2 partes. Não falamos nem que eram iguais, nem superpostas, nada disso. Então a gente até deu uma ideia se passasse uma linha pela barriga. Claro que eu não poderia juntar. Depois alguns falaram: não, pelo meio do nariz, não sei o quê. Superficial. Porque teve aluno que falou: nós só temos coração de um lado, não temos do outro, mas eles juntavam as mãos na frente e viam. E aí depois dessa nós partimos de uma figura que, de baixa visão, logo falou: bonequinho da vida. E a partir daí, nós começamos a mostrar o que era o eixo de simetria. E uma dificuldade foi a borboleta. Por quê? Enquanto a figura só tem segmentos, tudo bem, eles fizeram otimamente. Mas aqui era com curvas. Então nós temos a tela onde alguns alunos, ao desenhar o eixo, eles abriam a borboleta, mas outros percebiam que mesmo ela fechada, ia ser a parte simétrica. E partimos também para o geoplano, onde o eixo de simetria, uma dificuldade que eles tinham, é o que é a distância de um prego ao eixo. Então eles davam volta e não pela perpendicular. Isso também acontece com o aluno vidente, a noção de perpendicularismo. Então nós utilizamos muito no geoplano para eles terem noção. Aí, vai deixar aí, por favor. A segunda fase da UBMEP também tinha uma questão que envolvia, envolvia um sólido, que era a caixa lá da Emília com os cubinhos. Como você vai passar isso
o cego, descrevendo, já que eles não tiveram tempo de ter a prova no Braille. E aí o IMPA, a Sociedade Brasileira de Matemática, construiu uma pena que eu esqueci de trazer. Essa caixa com todos os cubinhos de madeira para cada aluno cego que estava fazendo a Olimpíada de Matemática. Então eles tiveram, foi fabuloso, e eles conseguiram visualizar, já que a Cláudia já falou da visualização, e tocar e ver o que tem escondido ali. Tá? Então, para mim, essas atividades foram ótimas. E como a gente já tinha desenvolvido tantas atividades, por que não escrever o livro, né? É isso surgiu. Obrigada, Cláudia, vai falar agora um pouco. É isso. Boa tarde também, agradeço imensamente ao IBC, né, que estamos aqui. Se esse trabalho todo não estaria, como todo mundo tem uma história para contar. A minha história também, eu sou fruto do projeto Fundão, sem medo de não ser ninguém, né? Comecei como estagiária, depois continuei como professora multiplicadora, fiz especialização dentro da universidade e lá continuei no grupo da Cláudia. Né? Como fizemos primeiro toda a história que ela já contou, eu participei com ela, fizemos tudo o trabalho de visualização, que resultou no livro, e aí partimos para a visualização para o deficiente visual. Né? Eu trabalho numa escola regular, o Colégio Brigadeiro Milton Braga, né, do governador, e nesse mesmo ano, né, nada acontece por acaso na nossa vida, né? Quando nós decidimos, em final de 2005, mas foi no final de 2005, qual era o próximo tema a ser estudado, em 2006 eu recebi uma aluna deficiente visual. E foi colocado, e lá nós separamos álgebra e geometria. E a mãe foi reivindicar que ela até então, ela não tinha aula de geometria, então se nós podíamos liberá-la da turma das aulas de geometria. Eu falei que não, porque era uma professora, era uma nova, uma prova, como é que, né, poderia ser feito isso. Eu falei que eu me responsabilizava de ensiná-la, e ela, desde aquele questionamento, como é que ela vai aprender geometria se ela não enxerga, mas ela vai enxergar. Né? E aí a gente já estava naquele movimento, e também graças a Paula, que eu saí correndo, eu afirmei para a mãe que ela enxergava, mas eu não tinha a mínima ideia. Paula, e agora? Me socorre. Meu primeiro socorro, eu me lembro que ela falou assim, pega a tela. Eu falei, cadê a tela? Ela rabiscou lá, me mostrou como é que funcionava a tela. E aí foi, né, um trabalho assim, belíssimo, na medida que você pensa que realmente o deficiente não enxerga, ele enxerga, e às vezes muito mais do que a gente, com Paula, com a Cláudia, né? Eu fiquei assim, espantada com o nível de abstração dessa aluna. E rapidamente ela pegou o conteúdo que ela precisava para seguir junto com a turma, né? E aí eu fui e continuei com ela, né? Nós fizemos alguns trabalhos. Então, essa é assim, mais ou menos a minha trajetória com a vivência. Depois não pude acompanhar muito o trabalho no município, né? O ano retrasado, né, Cláudia? Mas eu acompanhava os resultados. Bom, uma das questões que nós temos é a letra H, né, em tinta, né? Aqui, ó, ela veio direitinho lá no carro, ela resolveu, mas ó. Então, qual é a questão para o deficiente? Ele olha a letra H, né? Ele vê a letra H, e aí ele vai ter que escolher uma das opções que compõe, seria um quebra-cabeça para ver qual é a opção correta que montaria. Óbvio, como a gente resolve essa questão para ele? Cada letra vem dentro de um saquinho, onde ele não pode misturar, é claro. E sem... cada opção, desculpa. Cada opção vem num saquinho, onde ele não pode misturar, tá? E nem sobrepor na letra H, senão não tem graça nenhuma, né? Qual é a graça que vai ter? Então ele tem que perceber, pode ficar com a letra H na mão, né, do lado, ele pode enxergar a letra H, mas ele tem que chegar lá e montar. Assim, para ver que não tem a quantidade, agora, né, tem uma delas que não tem a
quantidade de cubinhos. E algumas crianças já percebiam que na hora que eles mexiam com cada opção, né, e o quebra-cabeça, vamos dizer, a peça do quebra-cabeça, né, em 3 dimensões, ele percebia que não tinha o quantitativo. E alguns já eliminavam, outros não, precisavam testar todos eles, até chegar à resposta da questão. Ó, aí a gente tentando montar com uma das opções. E a letra H disponível para ele. Não. Bom, a pilha de tijolos. Essa também foi de grande desafio, né? Porque o grande desafio era tomar uma quantidade enorme de fora. Ah, não, de fora. Que é o tijolo, nós já havíamos feito com o nosso livro de visualização, os videntes, percebemos uma grande dificuldade eles olharem essa figura tridimensional, né, no plano, né, e verificar a quantidade de tijolos que havia nessa pilha. Então, eles, naturalmente, eles chapavam a figura, visualizavam e recontavam o mesmo tijolo. Né? Então, eles não viam por camada, quer dizer, alguns tinham alguma estratégia, procuravam uma estratégia de fazer o bloco retangular, enchia e depois ia tirando o que não tinham e chegava à resposta. Tem aqui no livro, depois se vocês tiverem a curiosidade de ver a forma como eles desenvolveram. Aí, para o deficiente visual, né, nós fizemos através do palito de fósforo, construímos a caixa. Se vocês repararem, esse tem menos uma camada, que nós percebemos que a 4ª camada dificultava muito. Então, se o nosso objetivo era se eles viam a falta, até a 3ª já dava para perceber, certo? E foi essa aqui, não. Eu queria só mostrar, não, só para mostrar, eu estava fazendo o dia da realização, que eles contavam. Eu posso falar sem microfone? Só porque tinha que ter 3 mãos. Eu vou falar, ó, é o seguinte, o problema dessa questão, mesmo para o plano, é que os alunos, quando contam a pilha de tijolo, eles têm que contar o que eles estão vendo no papel. Então, os da frente e os do lado. Os que estão dentro, não. Inclusive os alunos videntes com a representação do plano. No caso, a gente adaptou com a pilha de tijolos aqui. Então, como é que os alunos tendiam a contar? Era engraçado fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, vai apalpando e aqui vira a 5ª caixa e por aí em diante. Então, a história toda era ensinar a ter um método de contagem, que é uma coisa muito importante da matemática, um método. Se organizar na forma de contar. Ou pensar no paralelepípedo e tirar as caixas que faltam, ou então por grupos, ou por camadas, o que fosse. Mas o que a gente, quando estava ensinando em sala, ajudava eles a ter esse método de contagem. Bom, vamos lá. Continuando nas caixinhas. Aí passamos para a caixa de leite, que era para ver quantas caixas cabiam, quantas caixas de leite, né? Isso aqui é uma caixa de leite, né? Quantas caixas de leite cabiam nesta caixa aqui maior, certo? Então, obviamente, nós temos essa construção, onde eles até, foi nessa, né, que eles chegaram no construção. Quantas sobram, né? Quando você coloca essa pilha, logicamente não é para fazer isso, né? Senão fica fácil. Não? Pode, Até, né? Mas o ideal seria que eles olhassem, percebessem e iam fazendo também, como a Cláudia falou, criar um critério de contagem para ver. E também, ou a outra contribuição que foi dada na caixa, é aquela que está desenhada. Quantas dão empilhadas, né? E quantas dão empilhadas. Alguns também planificavam, aí colocavam lá 8 vezes 6, aí 8 mais 6, né? Então eram estratégias que eles usavam erradamente, mas eles faziam, né? E outros não, outros iam fazendo técnica de camada, iam colocando, iam imaginando, iam somando, iam vendo o que dava, né? Isso também aconteceu com os videntes. Eu apliquei a mesma atividade e percebi que havia essa
essa mesma condição de dificuldade e de verificar se... E a única coisa que eles faziam era fazer setinhas. Eles iam colocando aqui, ó, né, no papel, né, que estava no plano, eles iam, alguns. Uma das estratégias era pegar essa aqui, enfiava aqui, colocava aqui e ia botando com a setinha. Alguns acertavam, alguns erravam, porque também é um critério aleatório, né? Pessoal, Oi, pessoal. porque nessa aula aconteceu uma coisa também interessante, que a gente dava assim as duas coisas e pedia para responder, não falava mais nada. E aí, eu lembro que na sala, quando eu vi, o grupo fez, botou dentro. Aí eu pensei, bom, estamos conversando, aquela bagunça normal, eu falei, olha que bagunça é essa? Não é para botar dentro. Não, professor, a gente está resolvendo. Como? Ah, eu boto aqui dentro e aí eu vou tirando as de cima e botando e preenchendo lá embaixo. Tirando, quer dizer, é interessante porque é uma estratégia válida e criada por eles próprios. Ninguém sugeriu. O natural seria pensar assim, bom, conta aqui, né? Quer dizer, natural, porque a gente achava que ia acontecer. Pode colocar aqui, mostra uma coisa assim, bastante interessante. E esses alunos iam colocando, eu me lembro que só erraram por uma caixinha. Mas isso, na prática, é acertar. Erraram na contagem, mas a forma de pensar foi bastante clara. Isso acontece também muitas vezes quando a gente dá curso de formação, eles usam, né? Os professores também às vezes fazem essa técnica, eles se perdem também, né? Agora é com Heitor. Tá? Boa tarde a todos. Bom, eu entrei no Projeto Fundão em 2008, quando estava no mestrado da UFRJ, no ensino da matemática, e conheci já tinha sido aluno da Cláudia na graduação, 2007, já tinha sido aluno da Cláudia na graduação, e soube que ela estava fazendo esse trabalho com deficientes visuais, e é aquele encanto, o olho brilhou, nunca tive aluno deficiente visual, e eu despertei para esse universo que a cada dia que eu conhecia mais, eu ficava mais encantado. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho e a gente chegou a uma ideia de trabalhar com a introdução do conceito de função com os alunos. E aí a gente pensou, como é que a gente pode começar a falar de função? Função tem vários caminhos, a gente pode falar com relação de conjuntos, a gente pode iniciar já com gráficos, a gente pode falar regularidade, generalizações, e a gente resolveu caminhar por aí. Então vamos trabalhar com as sequências, perceber regularidades, a gente tentar abstrair a partir daí, escrever algumas expressões algébricas, mais ou menos assim nesse sentido. E aí a gente começou. A primeira atividade que a gente trabalhou foi com esse EVA aqui, onde a gente reproduziu essa sequência de figuras. E o aluno tinha que perceber que a sequência ela trabalha o tempo todo com hexágono, quadrilátero e triângulo. Triângulo, quadrilátero e hexágono. Triângulo, quadrilátero e hexágono. O tempo todo repetindo esse mesmo padrão. E trabalhando com esse padrão, a gente pedia várias posições. Qual é o elemento que está na posição, na 30ª posição dessa sequência, permitindo que essa sequência seja infinita, para ele pensar a forma como essa sequência estava sendo construída, o padrão dessa sequência, e a partir daí pudesse responder a esses questionamentos. Interessante, só um detalhe anterior, na slide anterior. Essa última pergunta, quando a gente perguntou sobre a 71ª posição, e os alunos perceberam que sempre nas posições múltiplas de 3 tinha um hexágono, na terceira, na sexta, na nona, em todas as posições múltiplas de 3 a gente tem essa mesma figura. Então eles pensaram, 72 é múltiplo de 3, então o 71 é um anterior, então só pode ser o quadrilátero. Quer dizer, eles não foram contando até o número 71. Eles conseguiram encontrar um padrão. E aí a gente
foi ao êxtase brutal, né? Próximo, por favor. Aí está o aluno trabalhando, sentindo esse EVA simples, a gente fez com um estilete, bem simples de fazer. Camisas penduradas, com outro exemplo que a gente trabalhou, a gente não trouxe camisas penduradas, mas tem uma foto, vou passar a próxima foto para a gente finalizar a foto. Isso, a gente trabalhou camisas penduradas, a ideia era que cada camisa fosse pendurada num varal, da mesma forma que a gente está acostumado a fazer, 2 pregadores, onde um pregador prega 2 camisas. É normal, né? Que a gente está acostumado a fazer. O interessante é que eles não estavam acostumados a fazer dessa forma. Quando o problema explicou como a gente queria pendurar as camisas, eles falaram: minha mãe às vezes pede para eu pendurar a camisa e eu penduro boto 2 pregadores e nunca sobra. Agora eu estou entendendo por que quando minha mãe pendura a camisa sempre sobra pregador. É claro que ele aproveita o pregador e no mês para eu pendurar a camisa, ele não fazia. O que era óbvio para a gente não era. Então a simples brincadeira de trazer uma camisa feita em papel ofício cortado e um barbante, pregadores, essa simples brincadeira fez uma dinâmica muito interessante na aula. E a ideia era fazer a relação entre a quantidade de camisas e a quantidade de pregadores. Uma relação bem simples, que a gente teve algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, foi uma das atividades que a gente trabalhou com a construção de tabelas. E a gente não tinha percebido como os alunos, como os deficientes visuais, principalmente os cegos, de baixa visão nem tanto, mas os cegos, como eles têm dificuldade de construir uma tabela. E a gente pensou, por que ele tem essa dificuldade? Simples, uma tabela é algo bidimensional. O Braille é unidimensional, é linear. Então ele está acostumado a trabalhar com tudo linear. Então uma tabela não é trivial para ele. Como é que ele vai parar para pensar nisso? Interessante, né? Então a gente teve que parar tudo e tentar ensinar um pouquinho como é que a gente pode construir, utiliza a reglete para construir a tabela, vamos lá botar um número embaixo do outro, vamos utilizar dessa forma, esse tipo de exploração bidimensional na construção dessa tabela, o que é um pré-requisito para uma exploração de gráficos, que é bidimensional. Essa atividade a gente também vamos para o palitos. Triângulo com palitos também é uma sequência onde a gente trabalha palito de fósforo, colado nessa simples cartolina, papel-cartão, onde para a gente fazer cada elemento seguinte da sequência, a gente simplesmente coloca mais 2 palitos para fechar mais um triângulo. Quer dizer, cada triângulo formado aproveita um palito do triângulo anterior e adiciona mais 2 palitos e vai fazendo novos triângulos. Então, a gente trabalhou com a quantidade de palitos e a quantidade de triângulos na construção de tabelas, quanto no laboratório de informática. O Everton, que está aqui presente, foi uma das pessoas que mais ajudou a gente nesse sentido. Na época ele estava no laboratório de informática. Estava o aluno manipulando a sequência. Não, perfeito. Isso. A gente trabalhou com o DOSBox, que é um programa que permite esse acesso ao deficiente visual ao computador, e a gente trabalhou com um programa que existia, estava disponível dentro do DOSBox. O DOSBox é como se fosse um sistema operacional, é como se fosse um Windows com vários programas lá dentro. Então o DOSBox tem uma planilha eletrônica que estava disponível lá dentro, só que não estava utilizada. Então, se vocês olharem lá em cima, versão é 0.5, não é nem a primeira versão. Não estava finalizado o programa, porque o professor que fez o programa, ele disponibilizou, só que, por falta de uso, a melhor maneira de se desenvolver um produto é utilizar ele, e por falta de utilização, ele não tinha sido concluído. Então, a gente começou a mexer no Planivox, trazer isso para os alunos,
desenvolver a escrita através de fórmulas e funções no Planivox, que é totalmente similar ao Excel, e ao mesmo tempo que a gente ia desenvolvendo o programa, a gente ia desenvolvendo a necessidade de se escrever de uma forma algébrica. Nessa atividade, muito interessante que alguns alunos, trabalhando com as expressões, reclamavam: por que a gente tem que botar a expressão? Não é mais fácil botar logo palitos igual a 3, 5, 7, não é melhor botar logo o número? Por que tem que escrever o tempo todo? 2 vezes 2 mais 1? Simples. Coloca aí para mim 25 triângulos. Ele botar. Agora verifica quantos palitos você tem do lado. E o número mudou. Mudou. Por quê? Porque através da função você gerou uma relação de dependência entre uma célula e outra. Essa célula de palitos depende diretamente da quantidade que está colocada na célula referente aos triângulos. Então a gente começa a perceber uma relação de dependência entre uma coisa e outra. Seguindo, um outro exemplo que a gente trabalhou foi o preço dos pães. É uma atividade do cotidiano, de todo mundo. A Ana vai à padaria com R$5 e o pãozinho custa 18 centavos. A gente está colocando em 38 centavos porque foi feito tanto no Brigadeiro Newton Braga quanto no Benjamin Constant. No Brigadeiro Newton Braga a gente trabalhou com 18 centavos, não foi? E aqui no IVC com 38 centavos, para a gente não trabalhar com tantas quantidades. A gente queria fazer uma tabela, mas a gente queria que a tabela ficasse tão gigantesca. Então a gente foi trabalhando qual é o troco referente a essa quantidade de pães, né? Foi variando essa quantidade de pães e da mesma forma. Isso, nessa atividade a gente estava no laboratório o tempo todo, não estava em sala de aula. E trabalhando com a quantidade de pães e explorando a questão do troco e tal, eles viram que à medida que eles iam aumentando a quantidade de pães, de repente o troco começou a ficar negativo. Aí eles falaram: opa, por que o troco está negativo? Aí eles falaram: porque acabou o dinheiro. E o que estava por trás disso? Domínio de uma função. Essa expressão está inserida num contexto, e esse contexto tem que respeitar a limitação de ter R$5 na mão. A partir de determinado momento, os R$5 não eram mais suficientes. Portanto, esses valores já não cabem mais dentro da minha função. Então eles começaram a perceber que, eu posso botar qualquer valor? Não, qualquer valor dentro do contexto que você está trabalhando. Será que vale a pena você botar, por exemplo, um valor 2,5? 2 pães e meio? Tenta na padaria pegar um pão e cortar no meio para ver o que o padeiro vai fazer com você. Ele vai brigar, vamos dizer assim, ele vai brigar com você. Então não faz sentido você trabalhar com meio pão, ou 2,1 ou algo parecido. Então, são quaisquer valores? São, mas dentro de um contexto você tem que tomar cuidado. Então tinha várias coisas por trás que estavam funcionando, e a gente via que muitos alunos que em sala de aula tinham um determinado comportamento, no laboratório tinham um outro. Alguns alunos dormiam em sala de aula: professor, eu não estou conseguindo, tia Paula me ajuda, eu não estou conseguindo, e aquele rame-rame, aquela roda presa. Mas no laboratório faziam isso rapidamente. Computador enlouquecido, rapidamente construíam a tabela e entendiam o que estava acontecendo, o que foi assim surpreendente para a gente. Lá no Colégio Brigadeiro Newton Braga, quando eu fiz com meus alunos, era uma turma de 6º ano. Teoricamente, eles ainda não aprenderam o conteúdo formal de números inteiros, mas naturalmente eles foram colocando menos. Está faltando, está aí, né? Olha lá, na tabela, né? Foi aparecendo. E eu fiquei ali aguardando o espanto, né, daquele menuzinho que ia aparecer, e eles estranharam. Nada. Por que está esse número assim? Não estou entendendo. O que vocês clicaram aí? Não, professor, é o que está faltando, ele está devendo. Né? O interessante é que à medida que a quantidade de pães ia aumentando, a gente chegou a R$4,94. Deu R$6. Então dá para comprar 13 pães e ainda leva uma balinha de troco. Então ele já sabe que não dá para levar mais não, mas rola uma balinha por causa desse resíduo.
esse daí é muito interessante. Aí a gente já começou a trabalhar com gráfico propriamente dito. E era um gráfico onde a gente dava características de determinados personagens de uma família e a gente pedia para eles identificarem qual elemento da família era representado por cada ponto. Então a gente tinha lá o seu Manuel, o seu avô. Isso levando em consideração idade e altura. O que é interessante nesse gráfico é porque, em geral, a altura a gente utiliza o eixo vertical. E a gente, de propósito, utilizou o eixo horizontal. Exatamente para ele ter que fazer referência o tempo todo ao eixo. E não a abstração direta ao ponto está alto significa uma pessoa alta. Não, o ponto está alto significa uma pessoa mais velha. Portanto, o número 3 lá em cima é o mais velho, que seria o seu Manuel. Os cliquinhos que eles vão aparecendo. Aí a gente tem lá o Dedé, o gatinho, que é o mais baixo. Parece que a gente descobre tudo. Em geral, o primeiro é o que eles identificam que é o Dedé, que é o gatinho, que é o mais baixinho, é o mais novo de todos, e aí a gente consegue determinar cada um deles. A única coisa que a gente não consegue determinar é quem é quem entre pai e mãe. Porque repara ali, Lúcio e Jane, o pai e a mãe. Eu não disse quem é o mais velho e quem é o mais novo. Aqueles dois pontos tem o número 6, que está um pouquinho acima, que significa um pouquinho mais velho, e o número 5, que é um pouquinho mais novo. Agora, quem é o mais velho e quem é o mais novo? Em geral, eles botaram o mais novo a mãe, o mais velho o pai. Mas hoje em dia não tem nada a ver, né? Hoje em dia não, nunca foi. Eu acho, enfim, não vamos entrar nessa discussão. Agora, o que é bacana é que... Pode passar o próximo. Eles utilizaram, os alunos de baixa visão utilizaram o gráfico ampliado, o texto ampliado. E os alunos cegos utilizaram mais uma vez o Geoplan com a massinha. E uma das atividades que eles tinham era reproduzir esse gráfico, utilizando massinhas. Então eles tomaram cuidado para colocar numa posição que fazia sentido. E logo em seguida uma outra etapa da atividade, onde a gente pedia para colocar o eixo vertical à altura, o que era natural se pedir. Então você vai inverter o gráfico totalmente, mas vai pensar na posição, na posição de cada ponto diferente, a idade, a altura. É um cuidado muito grande e a gente teve um sucesso bem considerável nessa atividade. Essa aí é a solução dos alunos da Denise lá no CBRT. Bom, vou passar para a Cláudia para falar. Esses foram alguns exemplos de atividades que a gente viu sobre regularidades e funções, e no livro tem vários outros, mas a gente trouxe só alguns para dar só uma palhinha que a gente vê lá. Bom, uma coisa que eu acho que a gente pode mostrar aqui, essas atividades, algumas nós criamos, mas várias constam já alguns livros, inclusive livros didáticos ou livros paradidáticos. O que nós fizemos simplesmente foi adaptar. Em geral, procurando utilizar recursos que são de baixo custo, então qualquer professor pode reproduzir isso. Então isso é uma ideia do grupo. Procurar colocar no livro, para que sejam divulgados, sugestões que possam ser reproduzidas. Não há como é que eu vou conseguir isso aqui, onde é que eu vou conseguir comprar esse material, não. Por exemplo, até o próprio dos Vox é gratuito, qualquer um pode baixar. As sequências foram sequências feitas com EVA, que é um material de baixo custo. As caixas de água de coco, de todinho, é só a pessoa engordar um período e pronto, tudo bem, morta. No grupo foi assim. Ninguém aguentava mais tomar tanta água de coco, porque a gente fez várias caixas. O Geoplano é um recurso que tem em muitas escolas, e quando não tem, eu acho que deve se pedir, porque pode ser trabalhado tanto com o aluno deficiente visual, quanto com o aluno vidente. Bom, e vários outros materiais que a gente mostrou, sólidos. Quando a gente fez o trabalho lá com a Marilene, a gente pediu para trazer caixa de pasta de dente e outros tipos de objetos. A gente às vezes levava umas coisas um pouco mais caras, Toblerone, etc., para poder utilizar.
Então, essa é uma ideia, por exemplo. Então, para que ninguém diga, bom, isso aí eu não posso fazer na minha sala porque isso é muito difícil. Tá? Uma conclusão que a gente chegou ao final desse trabalho, que a gente vem cada vez verificando mais, é a importância da utilização de recursos didáticos no ensino da matemática, especialmente para alunos, aqui no caso, novamente, eu estou fazendo referência aos deficientes visuais. Porque eles vão substituir a visão no sentido de poder enxergar o que está desenhado no papel, os recursos eles vão substituir para que o aluno possa efetivamente realizar a atividade. Então, por isso que a gente está colocando ali, os recursos devem ser criados de acordo com a especificidade de cada grupo, para garantir que todos tenham acesso ao conhecimento. Isso é uma coisa muito forte no grupo todo, projeto Fundão, independente de qual conteúdo seja trabalhado. O acesso ao conhecimento de todos. Atualmente, a gente vai começar a trabalhar com deficientes auditivos, então a gente está pensando, por exemplo, quando bola ou quando adapta uma atividade, que tipo de recurso vai usar para o cego, que tipo de recurso vai usar para o deficiente auditivo, mas de forma que a atividade, o desafio que ela explore, não seja mantido, não seja alterado. O que vai variar o recurso, algumas vezes. Bom, a outra questão que a gente coloca ali, que vou me levantar porque eu acho mais fácil ler. A manipulação de materiais facilita a visualização e abstração necessária à percepção de padrões e regularidades matemáticas. Então, por exemplo, o fato, ele mostrou ali as camisas penduradas. E era bonitinho como é que os alunos primeiro faziam referência a uma situação que alguns deles já tinham passado, que era ajudar a mãe a pendurar camisas. Depois, o fato de estar pendurando as camisas no barbante ajudava eles a pensar na expressão matemática e traduzir o número de pregadores necessários para pendurar determinado número de camisas. A ação em si ajudava a visualizar a expressão. Então, o quanto que é importante o fazer para poder, algumas vezes, abstrair. Bom, a outra coisa, eu acho que isso é... Essa das camisas, que a gente reparou, foi a primeira vez, tanto o cego quanto de baixa visão montou uma tabela. Eles não tinham ainda a noção de como era. De fato, para o braille é complicado. Mas eles conseguiram montar uma tabela. Foi a primeira vez. Eu achei ótimo, né? Bom, por fim, isso é uma coisa que o grupo tem bem forte, que a gente acredita que os significados da inclusão é dar condições, eu já tinha falado aqui, mas a gente invariavelmente vai repetindo na fala, dar acesso ao mesmo conhecimento de todos, independente de onde estejam estudando. A gente aqui de forma alguma chega a dizer que o aluno tem que estar incluído necessariamente numa escola regular. Não, a gente acha que os alunos têm que ter acesso ao conhecimento, seja numa escola regular, seja numa escola especializada. Bom, é isso que eu queria falar e a gente quer agradecer aqui a presença de todos vocês. Tá bom? Eu e o grupo, né? Queremos falar. Não, quando você falou da tabela, eu queria saber se vocês conseguiram fazer a tabela. Foi no laboratório ou não? Na Reglete e no laboratório. No laboratório através do Planival. Sim, tá? tudo bem, mas aí depois você falou assim, eles conseguiram fazer a tabela. Mas na Reglete é difícil, certo, né? Eu gostaria que você se apresentasse. Aliás, seria legal, pessoal. Quem? Eu? Você. Eu conheço já ela, pessoal. Meu nome é Edith, eu trabalho também, faço pesquisa lá no Projeto Fundão, no grupo de tecnologia aplicada no ensino de matemática. E atualmente eu estou trabalhando no Colégio Pedro II, dando aula para os anos iniciais. Eu sou especialista mesmo com os pequenininhos.
principalmente o pessoal quando eu vou lá dar uma força lá naquela nossa central dele. Eu, desde 2007, que eu trabalho com gráfico no Chopin. Instituto Benjamin Constant apresentou Conversando com o Autor. Dirigido pela Divisão de Pesquisa, Documentação e Informação, DDI, Departamento Técnico e Especializado, DTE. Professores convidados: Professora Cláudia Coelho de Segadas Viana, Professora Denise Felipe da Rocha, Professor Heitor Barbosa Lima Oliveira, Professora Paula Márcia Barbosa. Local da filmagem: Sala 251, Auditório Maestro Gurgulino. Apresentação dos professores do Projeto Fundão, em parceria com o Instituto Benjamin Constant.